Bom dia, irmãos. É um prazer e uma grande alegria nós estarmos juntos novamente nessa manhã de domingo para adorarmos ao Senhor, para ouvirmos a sua voz. E nós pedimos, como sempre temos feito no início do culto, que você não simplesmente assista ao culto, mas que você participe do culto. Por isso, não realize qualquer outra atividade enquanto estiver ouvindo o culto e participando do culto. Aqueles que nos visitam, é um prazer tê-lo em nosso meio. Nós vamos daqui a pouco dar os avisos, dando os telefones de contato, para que de alguma forma você possa participar de maneira mais efetiva da Igreja Presbiteriana de Barão Geraldo. Seja bem-vindo, Deus abençoe grandemente. Alguns avisos, alguns rápidos avisos. Atendimento pastoral. Aí está o meu telefone do pastor Daniel. O pastor Daniel está de férias e por isso, nessa semana, até o dia 12, ele não vai poder te atender, mas eu estarei disponível e terei todo o prazer em conversar com você, em orar por você, em ouvir aquilo que tem acontecido na sua vida e que você precisa sentir a presença de Deus. Então, ou você liga diretamente para o meu telefone, meu nome é Jonatas, então esse é o meu telefone, e tem o telefone da secretaria, onde o Wagner vai estar direcionando para mim o seu contato para a gente poder te atender. Às 11 horas nós temos mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Está sendo projetado o link da aula. A gente está estudando o livro Somos Todos Teólogos do Sproul. E hoje nós teremos mais uma aula muito interessante e você é convidado para participar. Você pode dizer, pastor, mas eu gostaria de ver as outras aulas. Com o teu e-mail você vai entrar no Google Drive da igreja e todas as aulas da escola dominical estarão disponíveis para você. Às 15 horas nós teremos mais uma história da turma do Barão. Na verdade, eu tenho dito e eu tenho assistido todas as histórias e tem sido para mim muito prazeroso ouvir as histórias. Se você tem filhos, se você tem sobrinhos, se você tem netos, divulgue para eles estarem no canal da Igreja Presbiteriana de Barão Geraldo a partir das 15 horas com mais uma aula da turma do Barão. Mais uma apresentação, uma história da turma do Barão. Na terça, quarta, quinta e sexta, nós sempre temos os pequenos grupos. Alguns grupos já têm o link definido e se você quiser participar, ligue para a gente, ou para o Wagner, ou para mim, e a gente vai estar passando o link para você participar de um dos estudos, normalmente entre 19h30, que é o grupo de terça, e quarta, quinta e sexta, às 20 horas. Nós temos falado da Junta Diaconal, dos trabalhos que eles têm realizado, do desejo que nós temos que você participe disso, doando alimentos, doando roupas. Essa semana nós ficamos sabendo do incêndio que houve perto do São Martim, na Vila Paula. E quando tivemos o contato, nós entramos em contato com os responsáveis, nós estivemos levando 10 cestas básicas, roupas, a gente está esperando o contato da liderança para dizer quais as necessidades mais emergentes, porque desde sexta-feira havia promessa deles já estarem com os barracos novamente montados, mas aí vai faltar todo tipo de eletrodoméstico, mobília. Algumas pessoas já têm prontificado na ajuda. Se você quer ajudar, ligue para a secretaria da igreja e veja como você pode ajudar. Nós temos também a conta onde depositamos os nossos dízimos e ofertas, e é onde também você pode fazer algum tipo de ajuda financeira, desde que depois você entre em contato com o Wagner, dizendo que você fez um depósito, mas que tem um destino específico para que nós possamos dirigir para esse objetivo. Logo depois do culto e antes da escola dominical, assim que termina o culto, a gente tem o espaço de comunhão, o link já está aí projetado para você.
é um tempo onde a gente se vê, se revê, a gente conversa um pouco, levantamos os pedidos de oração e temos um tempo precioso de oração com você logo depois do culto. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria que você preparasse o teu coração. Nós vamos ser dirigidos pelo louvor com Felipe Macedo, que já está preparado para dar início ao nosso momento de adoração. Deus o abençoe. Bom dia, queridos irmãos. É muito bom poder estar mais uma vez aqui para juntos aproveitarmos e desfrutarmos desse privilégio que é termos um momento separado para cantar louvores, para colocar o nosso coração diante do nosso Deus, que a gente possa fazer isso através da música, através da oração e através das leituras que faremos hoje. E para dar início, eu convido a todos para cantarmos Salvador Maravilhoso, declararmos isso e que a gente possa fazer isso através dessa canção do pastor Gerson Borges, Salvador Maravilhoso. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Pai poderoso infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. E agora convido os irmãos para lermos juntos da Palavra de Deus, que se encontra em, só um instante, o livro de Jeremias, capítulos 2, dos versículos de 1 a 5. A infidelidade de Israel. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor, os primeiros frutos de sua colheita. Todos os que o devoravam eram considerados culpados e a desgraça os alcançava, declara o Senhor.
ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Nessa palavra que Jeremias traz, a gente olha Deus diante do povo que muitas vezes faz como nós fazemos, de não sermos fiéis a este Deus e muitas vezes nos afastarmos dele. Então, nesse espírito de entender que nós também fazemos parte desse povo que falha, em espírito de contrição, a gente possa cantar o próximo hino, que é o hino 68, chamado Necessidade. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol Criador. Contudo, não posso segui-lo sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descri. Contudo, é possível que eu dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza, o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos? Pai de amor, a gente chega a Ti nessa manhã, nesse momento, para clamar por misericórdia, Pai. Porque, por vezes, a gente nem consegue colocar diante do Senhor, expressar diante do Senhor o nosso real pecado. Por graça Tu, o Senhor nos conhece no mais íntimo, e eu quero colocar diante do Senhor nesse momento e Te pedir que mesmo os pecados que a gente ou tem vergonha, ou talvez até nem saiba, Pai, que tem pecado, que o Senhor
nos perdoe e nos dê a percepção para que a cada dia mais a gente possa se voltar para Ti e andar mais perto, Pai, podendo, através de uma intimidade que é transformadora, a gente poder transformar o pecado, transformar o mal em bem. Que o Teu Santo Espírito haja sobre nós, haja sobre a Tua igreja, e que, íntimos de Ti, a gente possa não só sermos mais parecidos contigo, mas usufruirmos da bênção de ser sal e luz nesse mundo que tanto tem precisado, Pai. Essa é a nossa oração e oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. A gente vai seguir com mais uma canção que se chama justamente Intimidade, do compositor Jorge Camargo. Eu não quero só te conhecer de ouvir falar. Saber não é o bastante. Viver é muito mais que apenas ver de longe. O bom é desfrutar da tua intimidade, de toda a tua paz. Senhor Jesus, não há bem maior que viver na luz e ser teu seguidor. Ó, vem tocar o meu coração. Eu quero voltar ao meu primeiro amor. Que ninguém me diga como é doce a tua voz. Eu mesmo vim prová-la, ouvi-la me chamar, para estarmos juntos fim de tarde no jardim. Comunhão que embala, anelo de adorar. Senhor Jesus, não há bem maior que viver na luz, que ser seu seguidor. Ó, vem provar o meu coração. Eu quero voltar ao meu primeiro amor. Senhor Jesus, não há bem maior que viver na luz, que ser teu seguidor. Ó, vem tocar o meu coração. Eu quero voltar ao meu primeiro amor. Eu não quero só te conhecer de ouvir falar. Antes de ouvirmos a palavra que será pregada hoje pelo pastor Daniel, nós gostaríamos de orar pelas crianças, interceder pelos necessitados. E sempre que oramos pelas crianças, a gente sempre expressa o nosso desejo de em algum momento estarmos novamente juntos com as crianças aqui na igreja, correndo pelo pátio, participando do culto infantil. Mas enquanto isso não acontece, cabe aos pais, aos responsáveis, ensinar as crianças os caminhos do Senhor,
mostrar claramente a nossa esperança e a nossa dependência do nosso Deus. Vamos estar orando? Pai querido, nós te louvamos e agradecemos pelas crianças da nossa igreja, pelos pais da nossa igreja, pelos responsáveis da nossa igreja, que têm cuidado tão fervorosamente das crianças. Pedimos que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê criatividade, que o Senhor dê paciência nesse tempo de pandemia para as crianças, para que as crianças possam ver na vida dos seus cuidadores o amor do Pai, o cuidado do Pai sobre a vida delas. Clamamos também por aqueles que sofrem. Deus, como temos recebido notícias constantes de pessoas desempregadas, enfermas, abatidas, de gente enlutada, e nós queremos pedir que o Teu Santo Espírito visite essas famílias, visite essas pessoas, que toque em cada vida que necessita de um milagre nessa manhã, seja um milagre de ordem física, emocional, financeira, relacional. Deus, põe a Tua mão e realiza a Sua obra. Nós pedimos a Tua bênção, pedimos que o Senhor use de maneira toda especial o pastor Daniel nessa manhã, que ele seja a voz do Senhor para o nosso coração. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Só gostaríamos de pedir para você que após a mensagem do pastor Daniel, você não desligasse o teu aparelho, que nós ainda teremos uma música reflexiva cantada pelo Felipe. Bom dia para você que nos acompanha pela internet. Nós hoje iniciaremos uma nova série de mensagens aqui no nosso canal na IPBG, que é Dias Melhores Virão. Qual é a premissa dessa série? Qual é a nossa intenção de trabalhar essa temática com a igreja? No Antigo Testamento, os judeus da época, eles tinham uma expectativa de dias melhores no seu futuro próximo. E essa expectativa, né, é chamada por muitos teólogos de expectativa messiânica. E que eles, dessa expectativa messiânica, apontava e gerava uma esperança no coração deles de um rei perfeito, de um rei bom, que viria para dominar, para cuidar, para fazer justiça em meio a eles, para suprir todas as suas necessidades, para libertá-los de toda a opressão que eles viviam. Então eles tinham em seu coração essa expectativa, que é a expectativa messiânica, que todos os profetas profetizaram a respeito desse Messias, que nós sabemos que é o Cristo. E a nossa intenção com essa série é de usarmos profecias do Antigo Testamento que apontam para Jesus, para que através dessas profecias, da mesma maneira que geravam uma santa expectativa de dias melhores nos seus ouvintes, possa gerar também no nosso coração uma expectativa de dias melhores. Expectativas de dias melhores não porque nós teremos uma vacina contra o Covid, não porque nós iremos voltar a nos abraçar um dia, ver familiares, ver amigos, confraternizar, estar na igreja presencialmente, mas expectativa de dias melhores, porque nós sabemos que nós temos um rei que nos ama, que domina sobre as nossas vidas, que tem um controle da história. Então a nossa intenção com essa série de mensagens é utilizar dessas profecias veterotestamentárias para criar uma expectativa de dias melhores no seu coração através da mensagem poderosa do Evangelho e da vinda de Jesus Cristo. E para dar início a essa série, nós estudaremos um texto lá no profeta Oséias, um dos profetas menores, Oséias capítulo 3. Eu sou suspeito porque eu gosto muito da Escritura e de muitos textos da Bíblia, mas eu posso dizer que esse texto de Oséias é um dos textos mais maravilhosos, na minha opinião, que fala acerca do profundo amor de Deus sobre as nossas vidas. É um texto curto, de 5 versículos, e você pode acompanhar a leitura aí na sua tela, do texto que diz o seguinte: O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor a sua mulher. Em outras versões diz, vá, ame novamente com amor. Ele reforça a sua mulher. Apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera, ame-a como o Senhor ama os israelitas.
Apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas, por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhes disse: você viverá comigo por muitos dias. Você não será mais prostituta e nem será de nenhum outro homem. E eu viverei com você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos na família. Versículo 5, preste atenção. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, o seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. E esse texto, ele nos fala pelo menos 3 princípios. E o primeiro princípio que eu queria trazer para você é o seguinte: que Deus usa aqui o casamento como um exemplo para falar da nossa relação para com a relação com Ele, o Senhor. O versículo 1, preste atenção no que ele diz. Então o Senhor me disse, aqui uma profecia que Deus está dando para Oséias: vá e ame sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério com um amante. Ame-a como o Senhor ama os israelitas. Assim como Oséias é casado, Deus também o é com a igreja. E esse é um dos principais temas dos profetas do Antigo Testamento. Jeremias capítulo 2 fala a respeito desse casamento do Senhor, de Deus com a igreja. Ezequiel capítulo 16, o livro do profeta Isaías tem diversas imagens a respeito desse relacionamento amoroso de Deus com o seu povo, e é muito importante a gente refletir a respeito dessa metáfora. Se nós não entendermos o relacionamento com Deus nessa imagem de casamento, nós não temos um entendimento profundo e adequado a respeito do seu amor. Nas Escrituras, nós temos vários exemplos. Nós temos o exemplo de Deus como um rei, assentado no mais alto e sublime trono, o rei que governa, que cuida de todas as coisas, que tem todas as coisas sob o seu domínio. Nós temos a figura de Deus como pastor, aquele bom pastor que cuida das suas ovelhas, que dá a sua vida também pelas suas ovelhas. Nós temos uma outra imagem de Deus como um pai, o pai que ama o seu filho, o pai que cuida do seu filho. Mas nós temos a imagem também muito predominante de um Deus relacional, de um Deus que ama como um noivo ama a sua noiva. E se nós quisermos entender o amor de Deus, nós precisamos nos aprofundar nessa metáfora. E temos outros textos. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Isaías capítulo 54, versículo 5. Olha o que o texto diz. Pois o seu Criador é o seu marido. O Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. O seu Criador é o seu marido. Isaías capítulo 62, versículo 5. Assim como um jovem se casa com sua noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Olha que texto maravilhoso. Aqui Isaías está dizendo que Deus é aquele noivo que se regozija na presença da sua noiva. E nós precisamos muito entender a profundidade dessa metáfora. E para isso, ele usa o casamento como exemplo. Eu quero colocar 3 subtópicos aqui dentro desse tema, para dizer que no casamento, o relacionamento matrimonial ele deve ser prioritário. O relacionamento deve ser íntimo. E esse relacionamento, ele é transformador. Se você é casado, o seu relacionamento com a sua esposa, o seu relacionamento com o seu marido, deve ser prioritário sobre todas as outras coisas. Não adianta nada você ser uma pessoa muito bem-sucedida no seu trabalho, nas suas conquistas pessoais, nas suas realizações. Se o seu casamento estiver indo mal, você não estará satisfeito.
O seu relacionamento conjugal, se você é casado, precisa ser prioridade na sua vida, precisa vir antes de todas as coisas. O seu marido e a sua esposa, eles precisam ser prioridade na sua vida. E quando a palavra de Deus usa esse exemplo para a gente, significa que no nosso relacionamento matrimonial para com o Senhor, Deus também precisa ser prioridade na nossa vida. Ele precisa vir antes de todas as coisas. Nós não podemos negociar de maneira alguma esse princípio para nós nos relacionarmos com o Senhor. Nada pode vir antes. O Senhor precisa ser o bem mais precioso que nós temos. Ele não pode ser um complemento. Ele não pode ser algo negociável. Mas ele precisa ser a prioridade número 1 da nossa vida. O bem mais precioso que a gente tem. Mas mais do que isso, além de ser um relacionamento prioritário, precisa ser um relacionamento íntimo, de intimidade, aonde em todo canto da nossa vida o Senhor está presente. Não apenas por conhecer teoricamente a respeito de Deus, não apenas termos informações a respeito do Senhor, mas nós termos intimidade com o Senhor, experimentar a presença dEle, assim como é no relacionamento. Se tem um relacionamento que traz intimidade para a gente, é a relação matrimonial. E da mesma maneira, quando Deus usa esse exemplo na Escritura, Ele quer nos dizer que nós precisamos ter experiência, experimentar a presença do Senhor. Não de uma maneira formal, não de uma maneira longe, distante, mas algo real, algo que traz conexão pessoal, porque nós somos casados com Ele. E não existe ninguém que me conheça melhor do que a minha esposa, que está comigo e que convive comigo, e isso é intimidade. E um relacionamento também transformador. Porque olha só, quando nós provamos do amor de alguém, quando nós entendemos que a nossa esposa e o nosso cônjuge é prioridade sobre as nossas vidas, quando nós temos um relacionamento íntimo de amizade, intimidade com essa pessoa e nós provamos verdadeiramente do seu amor, isso vai gerar transformação no nosso coração. Talvez alguém da igreja, algum amigo um dia pode chegar para mim e pode falar assim: pastor, como que você é uma pessoa sábia? Ou pastor, como que você é manso para tratar desse assunto? Talvez lá dentro no meu coração eu possa dizer assim: essa pessoa não me conhece direito. Essa pessoa não sabe quem de fato eu sou, porque ela conhece uma parte do Daniel. Mas se eu ouço isso da minha esposa, é porque eu sei que ela está falando a verdade, porque ela me conhece. E eu provar de palavras de afirmação a respeito da minha pessoa, vindo de quem me ama, vindo de quem eu amo, isso transforma a minha vida. Mesmo que muitas pessoas me falem que eu não sei fazer bem aquilo, que eu não sou bom para aquilo outro, que eu não tenho essa ou aquela outra característica e habilidade, eu ouvir isso de alguém que me ama no meu relacionamento matrimonial, e sabendo que aquilo é verdade, isso vai me consolar, isso vai me confortar, isso vai me fazer sentir-se acolhido, isso vai transformar a minha vida e o meu coração, porque o amor verdadeiro tem poder de transformar a vida de qualquer pessoa. Então, quando Deus decidiu fazer uso dessa metáfora do casamento para falar a respeito da relação dele com a gente, pelo menos esses 3 princípios são importantíssimos para a gente entender essa metáfora, que é saber que o relacionamento com Deus é algo prioritário. Saber que o relacionamento com Deus é algo íntimo, implica experiência. E saber que provar desse amor, provar dessa intimidade com Deus é algo que pode, eu creio que vai, transformar os cantos mais escuros e profundos da sua vida e do seu coração. E os momentos mais incríveis
que nós temos nos nossos relacionamentos hoje com os nossos cônjuges, que a gente prova de intimidade, de amor, sabe, tempo gostoso de amizade, de comunhão, não chegam aos pés de quando nós provamos o amor verdadeiro do Deus, o nosso noivo, sobre o nosso coração. E o segundo ponto é, então, primeiro, Deus usa o casamento como exemplo, e segundo, Deus usa desse texto para dizer que o nosso casamento com Ele é uma relação de um casamento abalado, o qual as coisas não estão indo bem. Eu quero ler 2 versículos com você. Primeiro, mais uma vez, é o primeiro versículo de Oséias 3, dessa vez na Nova Versão Transformadora, que diz o seguinte: então o Senhor me disse, vá e ame a sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério com um amante. Mas esse texto está intimamente relacionado com os 2 primeiros capítulos de Oséias, o qual nós não teremos muito tempo de abordá-los profundamente nessa manhã. Mas o segundo versículo do primeiro capítulo de Oséias diz o seguinte: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Deus ele manda Oséias, lá no primeiro capítulo, olhar para uma mulher. Deus fala com ele: olha, tá vendo aquela mulher chamada Gomer? Você vá e case com aquela mulher. Tome ela, mas saiba o seguinte: essa mulher ela vai adulterar, essa mulher ela vai te trair, essa mulher ela vai ser infiel com você, ela vai pisotear sobre você, ela vai trair a sua confiança, ela vai te abandonar. Vá, Oséias, sabendo disso. Imagine que loucura para um homem ouvir algo disso vindo da parte do Senhor, para que ele já entre num relacionamento sabendo que ele vai sofrer muito naquela relação. Só que o que a gente precisa entender é o seguinte: Oséias não é um livro que vem nos ensinar princípios a respeito do casamento em primeiro lugar, mas Oséias é um livro que está apontando para Deus. Oséias é um livro que está apontando para o Evangelho. Oséias é um livro que quer nos ensinar como que o Senhor nos ama, porque ele está comparando a relação de Oséias para com essa mulher com a relação dele para com a gente. Porque Deus queria que Oséias sentisse no seu coração como que Deus se sentia na relação dele com a gente, com o povo de Israel, com o povo dele, com a igreja. E por isso que ele faz, por isso que ele fala o seguinte: olha, vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Sabe por quê que Deus dá esse mandamento para Oséias? Porque Oséias é um profeta. Porque Oséias fala em nome de Deus. Porque Deus queria que Oséias entendesse a relação de Deus para com o povo. Você quer ser um bom profeta, Oséias? Você quer comunicar bem essa verdade? Você quer que o povo conheça o meu amor a respeito deles, sobre eles? Você precisa conhecer o meu amor. E para você conhecer o meu amor, você precisa sentir o que eu sinto. E sabe o que eu sinto, Oséias? Eu sinto o que você está sentindo agora. Eu me sinto um noivo traído, porque o meu povo tem me abandonado, porque o meu povo tem adorado outros deuses, porque o meu povo tem se deitado nos braços, não de outros homens, mas de outros ídolos. E isso, Oséias, fere o meu coração. E você só vai entender o meu amor por você e pelo povo quando você entender isso na sua pele. Você está sentindo, Oséias, o peso da traição? Você está sentindo o peso da infidelidade conjugal? Você está sentindo a dor de ter sido traído, de ter sido abandonado, de ver a sua mulher, a quem você ama, nos braços de outras pessoas, de outros homens? É assim que eu me sinto. E você precisa conhecer isso. Você não vai entender o pecado e a graça até que você experimente essa traição do seu amor.
Você terá que passar por aquilo que eu estou passando. E depois, sabe, o texto nos diz, na continuidade de Oséias 1, lá em Oséias 2, que ela foi infiel, que ela morou com um amante, depois ela morou na rua, como uma mulher abandonada, ela começou a se prostituir e chegou no ápice da sua história de decadência, a qual ela é colocada à venda em um leilão, porque ela já não servia para mais nada. Nem os seus amantes antigos queriam mais se relacionar com ela. E ela é colocada à venda. Nós não temos todos os detalhes de como isso aconteceu, mas essa é uma imagem de como é a relação de Deus para com a gente. Um casamento ruim, o qual Deus ama o seu povo, mas o seu povo não ama a Deus, mas o seu povo continua se deitando no braço de outros ídolos, de outras realidades que não o Senhor. Quando um rei, nós usamos essas outras metáforas para com Deus, quando um rei vê um cidadão quebrando uma regra, talvez ele vai ficar com ira, com raiva. Quando um pastor vê uma ovelha se perdendo, ele vai falar assim, nossa, mas ele conhece aquela ovelha, ele vai ficar chateado também. Quando um pai vê um filho desobedecendo, às vezes ele fica com raiva, com ira, e fica chateado também por ver a desobediência. Mas quando uma pessoa que você mais ama, você a vê nos braços de outra pessoa, isso é diferente. Isso é diferente. Talvez você conheça alguém que já passou por alguma situação semelhante a essa, de traição, de adultério, e você sabe o quanto essa pessoa já sofreu por isso, porque dói profundamente. E Oséias passou por isso, para que ele sentisse o que o Senhor sentia no seu coração. E nós seguimos outros deuses. Quando nós entendemos, quando nós assumimos outras realidades como mais importantes no nosso coração do que Deus, nós estamos nos prostituindo, nós estamos adulterando contra o Senhor. A Bíblia, quando fala de adultério espiritual, ela quer falar a respeito da idolatria. Quando nós amamos outras coisas além, mais do que nós amamos o Senhor, se nós amamos hoje mais a nossa carreira, se nós amamos hoje mais a nossa reputação, se nós amamos hoje mais o nosso dinheiro, mais a nossa segurança, mais os nossos relacionamentos, mais o nosso status, mais a nossa imagem, os nossos ídolos, quando nós amamos mais tudo isso do que o Senhor, é como se nós estivéssemos deitando em seus braços. Sabe qual é o problema disso tudo, gente? Que todos esses amantes, todos esses ídolos, os quais nós nos prostituímos, porque nós deixamos o Senhor para ficar com eles, eles nos abandonam. Eles nos deixam na mais profunda miséria, como todo amante faz. E a gente só se dá conta disso quando a gente se encontra numa situação semelhante à dessa mulher, perdida na rua, passando vergonha, vexame e sendo leiloada porque ninguém mais quis. Isso é o que acontece quando nós desprezamos o Senhor em busca dos nossos amantes. Os ídolos, em algum momento, eles nos esmagam e eles pedem sacrifícios mais profundos do nosso coração, eles acabam com a nossa vida. E Deus queria que Oséias tivesse essa consciência muito nítida e muito clara do seu coração, de como Deus se sentia ao ver o seu povo amado se prostituindo nos braços de outros deuses, para que a profecia dele fosse eficiente, para que a profecia dele falasse no mais profundo do coração das pessoas, porque ele de fato sentiu aquilo como Deus estava sentindo. Então, Deus usa dessa imagem para nos mostrar que a nossa relação para com o Senhor é um casamento em crise, é um casamento abalado por causa dos nossos ídolos, dos nossos amantes, do nosso pecado.
E o último ponto fala a respeito de um casamento restaurado. Então o Senhor me disse: vá e ame a sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério com um amante. Oséias, você teria todos os motivos do mundo para se divorciar dessa mulher. E lembrando, esse não é um texto para se pregar sobre matrimônio, sobre casamento. Oséias aqui teria todos os motivos do mundo para se divorciar, no caso da sua esposa, mas o que Deus está falando é o seguinte: Oséias não é para ser lido como um exemplo de casamento, mas para mostrar de maneira profunda o amor de Deus sobre o seu povo. E por isso que ele diz, talvez Oséias, você teria todos os motivos para não voltar para essa mulher, você teria todos os motivos para deixá-la lá onde ela está, porque foi escolha dela estar ali com seus amantes se prostituindo, mas eu quero que, independente do que aconteceu, você vá, você a ame e você resgate aquela mulher, porque isso é o que eu, Deus, faço para com meu povo. E essa é uma imagem poderosa, essa é uma imagem maravilhosa para a gente entender o amor de Deus. Imagine o que estava acontecendo aqui, gente. Versículo 2. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada, aproximadamente um preço que era pago aos escravos na época. Tente imaginar a cena dessa mulher desprezada já pelos seus amantes, ninguém a quis, sendo leiloada. Ela possivelmente estava despida, nua, sem roupa nenhuma, possivelmente apenas com uma venda nos olhos para diminuir um pouco a sua vergonha. E quando abre o seu leilão, as pessoas começam a fazer ofertas. Eu dou 2, 2 gramas de prata. Eu dou 5. Eu dou 10, eu dou 15, eu dou 20, eu dou 30. E ela escutando aquilo, de homens ofertando dinheiro para poder levá-la para casa. Mas quando vê, ela escuta uma voz conhecida dizendo: não, eu dou 180 gramas de prata. E aquilo deve ter causado um calafrio na sua espinha, porque ela deve ter pensado o seguinte: eu conheço essa voz. É a voz do meu marido, o que esse cara está fazendo aqui? Será que ele quer vingança de tudo que eu fiz com ele? Será que ele está me comprando para me fazer pagar tudo aquilo que eu fiz? O que esse homem está fazendo aqui? Eu imagino a cena de Oséias indo até onde aquela mulher estava, leva uma capa, cobre a sua vergonha, tira a sua venda e a leva para casa. Versículo 3. E eu lhes disse: você viverá comigo por muitos dias. Você não será mais prostituta e nem será de nenhum outro homem. E eu viverei com você. Eu estou te comprando, não é porque eu quero me aproveitar de você. Eu estou te comprando, não é porque eu quero me vingar de você. Eu estou te comprando porque eu quero que você viva comigo, que você more comigo, porque eu quero que você seja amada por mim, porque eu te amo apesar de tudo que você já fez, porque eu te amo apesar dos vários amantes que você já teve, porque eu te amo apesar de você ter me trocado por outros amantes. Eu estou te comprando porque eu quero que você viva comigo. Você não será mais uma prostituta, homem, e nem terá outro homem para abusar de você, mas você será minha. Você consegue imaginar Deus falando isso para você? Talvez você não se encontra hoje nos braços de outro homem. Talvez você não está vivendo um adultério nos seus relacionamentos ou na sua vida. Mas talvez o seu coração está derramado diante de outros amantes, de outros deuses, de outros ídolos. E isso tem te afastado profundamente do Senhor. Isso tem feito você sofrer.
Isso tem feito você dar passos largos na direção oposta do amor de Deus. E talvez nesse momento, talvez não, eu tenho certeza que nesse momento, a palavra de Deus para a sua vida é: vem viver comigo, porque eu te comprei para você viver comigo. Eu não quero que você viva essa vida mais. Sabe, eu não quero que você seja escrava mais dos seus ídolos, dos seus amantes. Sabe, eu não quero que você viva mais em função deles, mas eu quero que você viva comigo. E por isso que eu te comprei, por isso que eu me entreguei, por isso que eu morri por você. Esse amor de Deus maravilhoso, ele é capaz de entrar no mais profundo do seu coração, para que você se sinta aceita por Ele, liberta por Ele e transformada por Ele. Porque eu e você não precisamos de nenhum outro amante. Nós não precisamos de nenhum outro Deus ídolo para nos sentirmos satisfeitos. Nós precisamos apenas nos sentir satisfeitos e reconfortados no amor poderoso e maravilhoso do Senhor. Versículo 4. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos da família. Aqui é interessante porque o profeta, Oséias é um profeta pré-exílico, ele profetizou essas mensagens antes do povo ser exilado. E aqui ele já está dizendo que o povo vai enfrentar dias cruéis, dias difíceis. Dias sem um rei, sem um líder, sem poder oferecer sacrifícios ao Senhor. Ele está profetizando dias difíceis. Mas dias melhores virão, segundo Oséias. Porque depois disso, depois desses dias difíceis, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus. E Davi, seu rei, virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Isso quer dizer o seguinte: ele estava profetizando sim dias difíceis, e esses dias difíceis vieram. E já vieram para a gente também muitos dias difíceis como esse que a gente está vivendo. Mas Oséias diz que depois desses dias difíceis virão dias melhores. Dias os quais nós voltaremos a buscar o Senhor, o seu Deus, e Davi, o seu rei. Que Davi que é esse, gente? Se ele já tinha morrido. Aqui, o profeta está fazendo alusão à descendência de Davi, que é o próprio Jesus, que é descendência de Davi, como o rei perfeito, como o rei maravilhoso, que já veio para governar, para reinar e para nos assumir como sua noiva. A igreja. Oséias quer nos mostrar que amar de verdade sempre vai custar alguma coisa. Se alguém te procura, se algum amigo, se alguma amiga te procura para contar algum problema, para desabafar, não tem como você ouvir essa pessoa, não tem como você acolher, você abençoar, você servir essa pessoa sem que você perca alguma coisa. Talvez você vai perder um pouco do seu tempo, você vai sacrificar um pouco o seu tempo de lazer, você vai sacrificar um pouco o seu tempo de descanso, você vai sacrificar um pouco o seu tempo com a sua família, você vai sacrificar um pouco as suas emoções, porque tem situações que a gente aconselha, que a gente conversa, que pela graça e misericórdia de Deus, aquela pessoa sai mais leve daquela conversa, mas a gente sempre absorve um pouco daquela dificuldade que a pessoa está vivendo, porque a gente sofre junto com aquela pessoa. E Oséias está querendo dizer aqui o seguinte, que é impossível nós amarmos de verdade alguém sem que a gente perca alguma coisa, sem que aquilo custe algo para a gente. E em Jesus, Deus entrou no mundo para nos vestir, para cobrir a nossa nudez com a sua justiça, porque Ele pagou o preço para nos livrar da escravidão e para nos dar uma outra perspectiva de vida. Em Jesus, nós podemos entender o quanto Ele nos ama. Sabe aquele texto que diz a respeito de Deus sendo o noivo? Você já deve ter participado de várias cerimônias de casamento, isso é, se você ainda
Talvez você já tenha se casado também, você sabe o que eu estou querendo dizer. O noivo, quando está aqui à frente da igreja e que ele vê a noiva chegando, ele explode de satisfação. E talvez a vontade dele é de sair correndo aqui da frente e abraçar sua noiva e pegá-la no colo, nos braços e dizer o quanto ele a ama naquele momento. Ele só não pode fazer isso, senão ele vai estragar toda a cerimônia e vai comprar uma briga grande para ele depois com a sua esposa. Mas a vontade é essa, de demonstrar o seu maravilhoso amor. E é o mesmo que aconteceu quando Jesus veio para se sacrificar e, como um noivo, demonstrar o seu maravilhoso amor por nós. E essa é uma mensagem poderosa que pode e vai transformar as nossas vidas. Um noivo ansioso e desejoso por ter a sua noiva nos seus braços. Uma imagem que me vem à mente é a imagem do texto de Lucas, capítulo 15, do filho pródigo. Aqui nós não temos mais uma imagem de um noivo, mas nós temos a imagem de um pai que, quando vê o seu filho chegando lá na frente, ele não mede esforço para deixar tudo ali onde ele estava e ir correndo na direção do seu filho, porque ele o amava e ele queria ter o seu filho de volta em casa. E o nosso Deus faz isso por nós. Porque Ele nos ama, Ele pagou um alto preço para nos ter de volta ao seu lado. Não importa o que você já fez, não importa com quantos falsos deuses você tem se prostituído e você tem se lançado sobre os seus braços. Importa que, apesar de todas essas coisas, Deus continua te amando e Ele quer falar isso ao seu coração nessa manhã, para que você volte aos seus braços, para que você reconheça o quanto Ele te ama e por isso Ele se sacrificou por você, para que você volte a morar com Ele e a habitar com Ele eternamente, para que Ele passe a ser prioridade na sua vida, para que Ele passe a ser o amor maior da sua existência, para que você não negocie nenhum valor, nenhum princípio, nenhum bem por Ele, que Ele seja o mais importante no seu coração, para que você entenda o quanto Ele te ama e o quanto isso vai transformar a sua vida. Para a gente encerrar, eu posso sugerir 3 coisas rapidamente para a gente encerrar. Você tem passado por um período de sofrimento e de dificuldade na sua vida nesse momento? Talvez Deus talvez Ele queira usar desse seu sofrimento para que você entenda o amor dele por você, para que você possa falar com mais propriedade desse amor para outras pessoas. Às vezes Deus permite sim algumas dores, algumas dificuldades sobre a gente, para a gente provar mais do amor dele, para que aquele amor fique mais evidente, mais claro, mais nítido no nosso coração. Seja você solteiro, seja você casado, um outro princípio desse texto é: os nossos relacionamentos nunca podem ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Nós só seremos bons cônjuges se nós provarmos o amor de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Nós precisamos provar desse amor para a gente poder e conseguir amar a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos e as pessoas que estão ao nosso redor. E por último, não veja Jesus como seu chefe, como uma espécie de alguém que quer mandar na sua vida. Mas olhe para Jesus como seu cônjuge, como aquele que faria de tudo e fez para ter você em seus braços. E quando você souber disso, e quando você reconhecer isso, o seu coração será transformado de maneira que você nunca imaginou. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te
pedir perdão, Deus, porque nós somos infiéis, porque nós somos como aquela mulher, Pai. Nós deitamos com muita frequência nos braços dos nossos amantes, dos nossos ídolos, dos nossos deuses, que a princípio nos prometem amor, nos prometem paz, nos prometem prosperidade, tranquilidade, satisfação, mas que no fim eles nos detonam, eles nos afastam do Senhor, eles nos destroem, eles nos deixam à margem, à beira do caminho, como aquela mulher ficou, sendo envergonhada ali, Pai. Nos perdoe por isso, Deus, em nome de Jesus. E muito obrigado, porque apesar de ser quem nós somos, Pai, e apesar de fazer o que nós fazemos, infidelidade ao Senhor, o Senhor nunca desistiu de nós. O Senhor se entregou por nós, morte de cruz, por amor, para nos levar de volta para casa. Não para abusar, nem para se vingar de nós, mas simplesmente para nos amar, para nos acolher. Oh Deus, que aquelas pessoas que estiverem ouvindo, Pai, nesse momento, que elas sejam tocadas pelo seu profundo e maravilhoso amor, e que esse amor traga uma transformação de vida de maneira que elas nunca imaginavam e esperavam. Que elas se sintam acolhidas, que elas tenham os seus corações e os seus sentimentos curados pelo Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, porque o Senhor se entregou e o Senhor pagou o preço para tampar a nossa vergonha, para nos curar, para nos salvar, para nos resgatar. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, meu irmão e irmã, que a graça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a presença eterna, consoladora, amiga do Santo Espírito nos acompanhe hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo domingo e um ótimo final de semana em nome de Jesus. Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido. Esperam de abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Tarde se debruça no portão. Mais um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar
achar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto.